Olá pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você está? Estamos aqui, Carlinhos. Ricardo, hoje a gente traz aqui o vereador Kelmo Vieira. Tudo bom, velho? Muito obrigado pela sua presença. Há tempo que a gente queria contar com você aqui. A gente vai falar sua vida política toda, da sua atuação como delegado. O Ricardo aí tem preparado alguns questionamentos. Não, eu conheço. A atuação, aliás, eu era um excelente delegado, diga-se de passagem, investigador. Eu me lembro, eu vinha conhecer o vereador, né, Kelmo Vieira, quando o Marcílio Barenco era diretor-geral da PI. O Marcílio fazia muitos elogios a ele, dizendo que ele era um delegado diferente, porque era um sujeito que atuava com inteligência, né, dominando tecnologia. Mas, lamentavelmente, não sei se lamentavelmente... Mesmo na política, né? Ele partiu para a política. Então, vou começar que nem os filmes modernos de hoje, a gente começa da atualidade para o passado, né? Então, o senhor teve nos dois lados hoje, dos dois lados políticos em Alagoas. No lado do governo, do Estado. E assim, para surpresa de alguns, você passou agora para a base do prefeito JHC. Os bastidores políticos a gente comenta, a gente fala com um, fala com o outro, mas eu queria que o senhor mesmo comentasse como se deu essa mudança, por quê e como foi o bastidor disso. Mas primeiro eu quero agradecer o convite. O Ricardo é uma pessoa que admiro muito e a gente já, sim, não tem um contato muito próximo, mas como ele disse, me acompanhou por muito tempo quando eu estava como delegado de polícia. Na política, vez por outra, ele solta algumas notas, né? Infelizmente eu fui para a política do trabalho, então isso é normal. E dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para essa questão específica de eu estar nos dois lados e hoje ser do JHC, às vezes, quando se fala em política, talvez assim, o imaginário popular seja que é um processo de muita negociação, de muitas conversas, mas eu entrei na política, eu tenho um jeito peculiar de fazer política. Eu nunca fui esse político de bastidores, de negociação, de conversa. Eu sempre agi muito pela emoção, muito coração. Isso, às vezes... Passa do ponto, né? Passa do ponto. Eu recebo muitas críticas, que política não é assim, você tem que ficar mais calado. O meu ex-sogro reclama muito, que eu converso Inclusive muito. De mim, E que eu... desse jeito eu não vou para frente na política, enfim... Mas o que aconteceu com o Jota foi justamente essa maneira de eu ser na política. Eu me recordo bem que quando eu estava, quando eu fui reeleito, eu cheguei para não agora, na eleição passada, o então governador Renan Filho estava no governo do estado. E eu me sentia sem clima de voltar na primeira questão. A gente tinha ido para um embate muito forte. O doutor Alfredo, infelizmente, saiu perdedor daquela eleição. E eu cheguei para o Renan Filho um dia, chamei Flávia, que era a minha esposa à época. E Flávia Cavalcante. Flávia Cavalcante, a deputada. Então, Cícero Cavalcante, eu ex-sogro. Chegamos lá, eu e Flávia, e assim, conversando sinceramente, eu disse, governador, eu queria que o senhor me ajudasse, porque assim, a gente saiu de uma eleição, eu estou meio que sem clima para voltar para a Câmara, e eu queria ver um espaço, se o senhor pudesse me ajudar para que eu viesse fazer parte aqui do governo, porque realmente eu não quero voltar para a Câmara. E ele disse, não, eu quero, deixa passar um tempo que eu vou arrumar um espaço. Não imaginava nunca que ele fosse me dar uma secretaria. Eu simplesmente só não queria voltar para a Câmara de Vereadores naquele momento. Eu me sentia bem emocionalmente, estava sem ânimo mesmo para voltar. E para minha surpresa, depois do carnaval, acho que em meados de abril ou maio, ele me chama lá e diz, Kelmo, tem a CEPREV, você é um delegado, você já atuou, e é a Secretaria de Prevenção à Violência, eu acho que vai casar muito bem, e você vai para lá. Então, para mim, naquele momento, era tudo que eu queria, ir para o Executivo, dar um tempo na Câmara de Vereadores, e a gente começou a fazer esse trabalho. Foi quando teve aquele período de que o Paulo Dantas, depois, né, com o afastamento do Renan para ser candidato, Paulo Dantas publicamente foi para um evento meu lá na Depol, e subiu no palanque, disse que eu ia continuar pelo trabalho que eu vinha desempenhando, ia continuar no governo dele, e também realmente cumpriu aquilo que ele disse, né? Me deixou lá e eu continuei.
Só que já no governo Paulo Dantas, a gente teve alguns problemas, não eu com ele pessoalmente, mas com o entorno dele. Vitor Pereira. Foi o Vitor que lhe tirou do governo? Eu digo, lhe tirou do Acho que sentido sim, do... Foi, né? acho que sim, não tenho dúvida nenhuma, porque assim, eu não tinha problema nenhum de estar sendo chamado a todo momento pelo prefeito ou pelo governador para fazer os relatórios, porque o que é que ele cobrava? Ele cobrava gestão e cobrava contenção de despesas. Uhum. Só que quando a gente pegou a secretaria no governo Ele fazia esse acompanhamento, o governador, ele pessoalmente ou a equipe? várias vezes, Foi, né? pelo menos comigo, particularmente, Importante. eu fui Uhum. digo sem medo de errar, umas 11 vezes, sempre ao lado da secretária da Fazenda, Uhum. e muitas, o Vitor Pereira não estava presente na hora da reunião, mas sempre a secretária da Fazenda, às vezes a do Planejamento, muitas vezes algum representante da Segov, né, que representava o Vitor Pereira. Vocês não se conheciam? Assim, não tinha uma relação, Não. você e o Vitor? Não, né? Não, nenhum. E quando teve, Quando não deu liga? Até um certo momento a gente se respeitava, mas eu vi aquele perfil dele um pouco, né? Você chamou ele de arrogante publicamente. Chamei. Né? Uhum. Chamei porque o que é que aconteceu? Eu fiz um relatório detalhado de de todas as minhas ações à frente da secretaria e o que eu tinha feito e os gastos que ela tinha aumentado na minha gestão. E mandei, como sempre, ele perguntava. Só que aí eu não sei como fizeram na Segov esse estudo e chegaram à conclusão que eu tinha aumentado 2,5 milhões. E com o pessoal, né? Com o pessoal, eu digo, peraí, se eu aumentei, contratando se eu aumentei 2,5 assessores. milhões, na minha cabeça, se eu aumentei 2,5 milhões, não era nem para ele ter me deixado, porque como é que um secretário de governo vai aumentar 2,5 milhões numa folha sem passar pelo crivo do governador? Eu tinha consciência que não tinha aumentado, né? Não aumentou a folha? Não aumentei, 2,5 milhões jamais. Fiquei, logicamente, é um fato curioso, porque eu não era mais o secretário, né? O espaço ali estava, porque o que é que ocorreu? A minha saída. O Davi Maia, né, que era da bancada Certo. do JHC, né, tinha já virado inimigo do JHC e aliado fiel do governador, Paulo Dantas, e tinha ido para uma reunião para o Paulo Dantas pedindo para que eu deixasse a secretaria e voltasse para a Câmara, porque a Câmara precisaria... Ele queria que você liderasse a oposição. Oposição. Certo dia... E você ensaiou isso, Não, né? certo dia eu estou lá, o governador me chama. Preciso falar com você, Câmara. E fui. Disse, rapaz, a Câmara está precisando de um líder, ou de um líder de oposição. E você faz esse papel bem e tal. E eu, na minha cabeça, já sabia que tinha sido o Davi Maia. E naquele momento, não sei como, ele assumiu o papel lá de articulador político, né? Daqui da capital. Não gostei, mas fazer o quê? Se o governador, que é o que manda na caneta, tinha dito que eu tinha que voltar, disse, mas não se preocupe, porque você coloca uma pessoa sua. Na época, eu andava muito com o primo da Flávia, que é o André, um policial civil. Deixei André, deixei tocar e voltei para a Câmara, mesmo não querendo, mas voltei. Comecei a fazer meu papel, tal, de oposição. Mas a gente notava que, vez por outra, ele... A caneta estava vadeando lá e tirando o pessoal que você tinha deixado. Não, né? Até esse momento não. Não. Até esse momento não. O que acontecia, que estava me criando um mal-estar, era que constantemente era pedido relatórios. E vazando a informação de que você relatórios que eu estava... Relatórios... Você tinha empregado gente Agora, demais. veja só, eu abro como eu abri. Eu peguei aquela secretaria. Lembro como hoje, o secretário Fábio Farias, que até recebeu, era até parabenizar, que recebeu uma comenda lá na Assembleia Legislativa. Ele e a torcida do Flamengo. Ele e a torcida, porque a turma já está esperando 2026. Aí já está achando que ele vai para lá de novo, então surgiu já todo mundo lá. E Deus no céu e Fábio Farias na terra, né, agora. Então, resumindo, mas gosto muito dele, é um cara pacificador, um cara... e um cara muito gentil. Um cara muito gentil, sempre me tratou com muita gentileza. E uma das primeiras coisas que ele me disse, Kelman, tem uma unidade no Pilar que ela precisa ser concluída. O governador investiu, está lá, está alugada, alugou lá um imóvel, precisa construir uma unidade lá.
E eu disse, certo, eu posso tocar? Ele disse, pode. O governador, outro dia, me chamou e disse, dinheiro tem para investimento, você traga o projeto, pode tocar a secretaria, porque a gente quer que você toque a secretaria e abra tudo que tiver que abrir. Então, assim eu fiz. Abri a Casa de Direito de Arapiraca, abri a unidade que tem aqui na Garça Torta, Semi-Liberdade, abri Pilar, tinha 2 unidades lá em cima, no sistema, que é a Sumese, onde os adolescentes infratores, eles ficam lá. Estavam paradas, ele me chamou e disse, você tem que abrir. Então, o que é que ocorre na secretaria? A secretaria tem 20 cargos comissionados e 3.500 cargos precários, que você bota quando quer. Aí foram os precários, então. Então, o motivo da confusão foi os precários. Exatamente. Porque aí, quando abria, por exemplo, o governador me chamou e disse, eu quero botar o Honda no bairro do Benedito Bentes. Fui lá, estruturei e botei. Então, tem como feito esse pessoal que está trabalhando lá, contratado, 100%. Foi da sua orientação a Ronda dos Bairros foi criada? Não, Honda na época do governador, mas a expansão aconteceu comigo. Certo. Sim, aconteceu comigo. Então, assim, a gente abriu vários, então é natural. Ou será que eu seria usar a demagogia para dizer, não, eu estou abrindo serviço e vou pedir aos outros deputados que indiquem quem vai trabalhar? Pelo amor de Deus, não funciona assim. Mas é cabo eleitoral seu? Não, muitas vezes você chega assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Ronda do Bairro é composto, primeiro, é um trio que tem que ser um militar. Então esse militar não é de ninguém. Se pega o militar, ele é da ativa. Isso é relativo. É relativo. Agora, o que acontece? Tem que é o R1, o RR que se chama, que é o quê? Reserva. É o que da reserva remunerada. Também não conheço. Tem o R1 que é do Exército, que serviu o Exército. Esse sim, chega currículos toda hora. É natural que o cara faça uma seleção. Quem é que está mandando esse currículo? E esses currículos chegam de toda parte. De todos os poderes. E, logicamente, chega também, né, deputado? Isso aí eu não estaria... Judiciário também? Todos os poderes. Sem exceção. Sem exceção. Porque, assim, é a turma que está ali sem trabalhar, conhece um desembargador. É a turma que conhece um promotor. É a turma que conhece um deputado. Todos. Vários deputados foram lá levar currículo para mim. Vários. E eles sabem disso. Nunca deixei de atender. Agora, é injusto dizer que eu botei, não sei quanto que eu não botei. Mas como é que entra o Vitor Pereira aí? Aí Vitor Pereira era o que acompanhava. Então, certa vez, resumindo a história, certo dia, o governador fez uma reunião com o então secretário interino André e disse que tinha que ser diminuído 2,5 milhões da folha. E eu estou na minha casa, na casa da minha mãe, que eu moro com a minha mãe hoje. Aí chega 9 horas da noite, o secretário André, um papel pequenininho, Que você tinha deixado lá. Uma letra do governador. Fez a conta. Bem, tá, aumentou 2,5, tem que tirar. Aí ele chega e diz, sabe, foi horrível a reunião. Eu disse, horrível por quê? Ele disse, porque não deixaram falar. Eu disse, quem estava na reunião? Isso. Vitor Pereira, secretário do Planejamento, governador, secretária da Fazenda e o governador, certo? E aí? Não, ele olhou lá, tinha pedido o relatório. E eu tinha feito o relatório. Passei 4 dias com a minha equipe. Porque cada um que entrou lá, eu sei o nome de quem foi a indicação. Eu tenho todo esse relatório. De quem foi a indicação, o ano que entrou, o dia tem. De quem saiu, de quem entrou. Eu tenho todos. Cada minuto, querido. Eu tenho todos. Então, assim, aí, talvez ele, de forma assodada, ele olhou pela data que entrava a pessoa e achou que tinha sido eu que tinha colocado, sem avisar. Mas ali eram permutas. Não era incremento em folha. Entendeu? Então, assim, o cara entrou em 2023, que já era na gestão do governador Paulo Dantas. Eu acho que ele colocou ali como se fosse um cara que eu botei na folha a mais. Então, foi fazendo uma conta de padaria e chegou um número de resolvido, 2,5 milhões. Eu disse, não vou cortar 2,5 milhões. Jamais vou cortar, porque eu vou acabar o serviço, eu não aumentei, eu tenho consciência que eu não aumentei. Eu vou fazer uma auditoria, eu próprio, e vou terminar a auditoria. Agora, também, depois, ele pediu para eu fazer isso, pediu. E o secretário não é você, porque você está vindo aqui para dizer que eu corto você. Não, mas pedi para você fazer. Eu digo, tá bom, então vou fazer do meu jeito. Não conversei com ninguém. Fiquei 3 dias no meu gabinete, sentado com a minha assessora, que é quem tem todo o relatório de tudo, de todos os anos, quem entrou, quem saiu. Mapeamento? Tudo, 100%. A minha época está 100% mapeada. Quando ela terminou, deu 150 mil. Para 2,5 milhões. Né? Aí, no mesmo momento, eu usei,
Infelizmente, isso que esse erro você não tem, que você não usa, nem o WhatsApp você tem, né, Não, Ricardo? infelizmente. Essas redes sociais aí, eu na mesma hora eu botei. Só que eu me fiz a referência ao Vitor. Porque foi o Vitor que pediu o relatório para Você analisar. chegou a ter algum contato pessoal Não, com ele aí eu depois botei disso? que aquilo não Você era depois batalha, então o governador parece que achou que eu estava fazendo uma crítica direta a ele por ser de batalha. Mas, na verdade, eu não sabia. E depois fui saber que o Vitor é de major. Mas ele fez a carreira dele, começou ali em Pois batalha é. com Aí eu o disse, aqui não é governador, né? batalha, bererê e barará, e ele disse o que tinha que dizer. Quando foi próximo à eleição, o governador chamou lá, porque era a eleição do Rafael tio Brito, Rafa, né? Tio Rafa. Do tio Rafa. Tio Rafa Você sempre... ajudou muito na Ajudei, campanha, não, né? ele fazia 7 horas da manhã, ele ligava para mim para saber para onde ia, ele não tinha uma estrutura, ele não sabia para onde ir nos Me bairros. contaram, né? inclusive, na época era isso, que quem fazia a programação de bairro era o vereador Kelman, então- porque o Rafael não tinha nada, né? Laço Não, nenhum. a turma dizia, Ele Kelly, nunca pare teve, né? com isso, a gente tem aqui meus amigos vereadores que estavam com o Jota, diziam, rapaz, pare, o Rafael tá aqui com 12 pontos, 11, você tá tirando voto, não tem jeito, o Jota é fenômeno. E eu ficava lá com o tio Rafa. Chegava Você lá não- nas você nunca- casas, o tio Rafa disse, me conhece? Programa 10, Escola 10, não sei o quê. E eu disse, até um dia que eu disse, meu irmão, manda esse cara parar de falar Escola 10, que esse homem só tá falando Escola 10. Eu vou parar. Eu dizia pra direita dele, pare, meu irmão, o cara só chega em Escola 10, o cartão Escola 10, você conhece o cartão Escola 10? Aí resumindo, mas a gente foi pra missão. Do tio Rafa, né? É o tio Rafa, a gente foi pra missão, né? Mas nem como líder Hum. da oposição, e você passou a sê-lo, né? Sim. Quando você retornou para a Câmara, você bateu de frente com o JHC. Nem naquela época você foi duro, você não foi... Não, aí tem algumas Era coisas muito- que o Joãozinho trazia, Joãozinho que era ex-assessor do Rui. do Rui. Aí Joãozinho chegava, quando eu voltei, Kelman, tem uns negócios aqui. Eu achei que o tem... Joãozinho ia ser reeleito, sabe? não, o Não. Joãozinho, assim, se aproximou muito do governador. Foi, O exatamente governador por disse isso, que né? ia fazer, o governador Foi. disse diversas vezes que Não ia fez nenhum, mostrar. né? Nem fez Gustavo Pessoa, que hoje é o esposo da Renata, né? Tinha uma estrutura gigantesca, né? Não, ele pediu pessoalmente voto, né? Pra... Ele fez um encontro no Jaraguá e disse, gosto de muitos, mas me perdoe, meu voto é para o Gustavo, né? Gustavo frequentava a casa dele e tal, o Gustavo gosta de tomar, é um cara bom, um cara agradável, gosta de tomar um vinho e tal, o governador gosta também e tal, então assim, eram coisas assim. É turma do vinho, é? Ele gosta do vinho. Eu, assim, me dei muito bem com ele me elogiava muito, o governador gosta demais de você, não sei o que e tal, mas nunca tive essa aproximação, o Joãozinho se aproximou muito, e ele disse que 2 candidatos em E massa era um bom vereador, Joãozinho. Não foi um bom atuante, vereador. um cara inteligente, um cara muito próximo do Rui, conhece a cidade, porque ele andava 24 horas com o Rui, ele sabe das demandas, sabe. É um cara bom. Hoje está na junta comercial, ganhou esse prêmio Consolação, né? Está hoje lá na junta, tentando abrir as empresas em tempo recorde. Mas a gente conversa muito e a gente brinca muito. Mas Mas você falou em política é Rui, isso. você era muito ligado ao Rui. Aliás, você foi numa campanha do Rui com o Cícero Almeida, foi o cara que foi pro embate, né? Com o Almeida em defesa do Rui, né? Rapaz, é isso que eu digo. Eu faço a política assim, de forma muito... Você foi muito pra cima, não foi não? Eu faço muito assim de coração aberto e tal. Muitas vezes eu erro muito nisso. Até hoje os caras acham que eu não tenho esse perfil de político, porque tem que ter um cara, como é que se diz? Você tem que ter menos coração e mais razão, mas eu não sei fazer. Então, quando eu tô com uma pessoa, eu sou muito coração. Dissimulado, né? Você acha que essa história do dissimulado, político tem que ser dissimulado? Dissimulado, frio, né? Dá sempre sim, dá isso, eu quiser não, eu digo que é não. Se mentir, eu digo também que tá mentindo. Então, assim, é uma coisa assim que é incomum. Quando eu chego em casa, muitas vezes, olhando assim, para esses meus anos de política, eu digo, rapaz, como é que eu consegui ser 6 anos? Você entrou, me desculpe perguntar, em função do seu casamento, foi isso que levou Não, à o que política? aconteceu, lógico, porque é inegável que o Cavalcante me ajudou com a estrutura que eu não tinha, como eu era desconhecido, né? Eu era desconhecido, estava em evidência como delegado, Delegado, né? mas como político eu era desconhecido. E naquele momento, logicamente, que influenciou por eu estar o dia a dia vivenciando com a Flávia, que era deputada, e ele lá, eu sempre gostei de política, acompanhava em Arapiraca e tal, mas não imaginava que eu ia entrar. E naquele momento eu juntei a Depol também me ajudou muito nessa decisão, que dizia que precisava de um representante da classe, mas de fato, entrar na política eu entrei com o apoio do prefeito Cícero Cavalcante, senão eu não teria como vencer a eleição, a primeira. Agora, uma coisa que talvez as pessoas
Mas Pensa. o que foi que ele trouxe para você? Método? Ou foi Não, não porque ele método, não tem eleitorado? apoio político, essa questão de base, essa questão de porque eu entrei pelo MDB, Uhum. de me apresentar aos Renan, você sabe que ele sempre, né? Sempre foi muito ligado aos Continua calheiros. muito ligado. Então assim, ele abriu as portas para esse mundo político que eu não conhecia. Isso aí foi fundamental. Agora, eu sempre tive uma atuação assim muito independente. Eu nunca cheguei para ele para perguntar se eu Eu poderia. soube que em algum momento você incomodava ele pelas suas posições. Então, até né? hoje ele liga, né? Até hoje ele liga. Quando eu teve uma entrevista que ele deu que aí viralizou aí, chegou para mim, ele disse, o problema do Kelmo não é a Heineken. Eu digo, oxi, que é isso? Você tá dizendo agora que eu tô andando... Não, porque é um cara bom, agora quando bebe, mas é porque, foi o que aconteceu, eu tava tomando minha cervejinha, e começamos a falar de política. E aí eu tava relembrando o que eu fiz pelo Rafael Brito aqui em Maceió. E achei que não é que ele não deveria ter agido comigo daquela forma por tudo que eu fiz. Como? Porque o que está acontecendo? Quando foi que aconteceu? Quando terminou a campanha, todo mundo fala que ele tem educação. Ele dizia a mim que não tem educação. Ele, se está mentindo... Não, ele é bem educado, não é isso? É, bem educado, mas ele dizia que a Secretaria de Educação não era dele, politicamente. E que estava pedindo ao governador um espaço político. Aí eu disse a ele, Rafael, eu acho que a CEPREV é um bom lugar para você. Por quê? Porque, primeiro, tem muito serviço. Precários. Tem muito serviço. Para Eu não contratar os fiz, precários. eu botei alguns, mas lá tem o quê? Vamos supor, se você falar da Sumese, tem 1.500 pessoas. Eu botei 300, tem cara lá de 15 anos, precário. Amanhã pode chegar um e tirar. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou, os primeiros a tirar foram meu. Aí, o que é que acontece? Eu digo, pelo amor de Deus, eu acordava às 7 horas da manhã. Saía por essas A CEPREV é dele hoje? Hã? A CEPREV hoje Toda. é do Toda. tio Rafa. Toda, 100%. 100%. Toda. Toda. Como ele disse a mim publicamente que nunca pegou uma secretaria para dividir ela com ninguém. Então só pega 100%. Agora ele tem uma diferença comigo, né? Ele é deputado federal, tem emendas, pode contribuir com o estado de Alagoas, como ele disse, bota muita emenda para a saúde, né? Deve estar ajudando o governador muito nessa parte aí, porque a saúde aqui, você sabe que com os recursos próprios ela não se sustenta. Em lugar nenhum do Brasil. Pois é, então assim, então ele tem essa... Eu não tinha, né? Eu tinha quem? Eu era um técnico, estava lá dentro, mas não tinha o que contribuir com o governo do estado nesse sentido. Então, ele começou a tirar as pessoas, porque é simples, você está vendo lá, de 2023 para cá, todo mundo que entrou foi... que perguntasse pelo menos é seu, foi indicação de quem? Que eu tinha um relatório. Eu começou a tirar. E aí, quando... Você tinha esse é do juiz tal, esse é do deputado tal? Tenho. Tem, né? Eu tenho. Eu tenho todos. Então, assim, o que é que acontece? E aí comecei a achar, pô, peraí, é isso que eu estou ganhando de uma pessoa que eu acordava às 7 horas da manhã e recebia telefonema da assessoria perguntando onde seria o meu evento para ele ir, porque não tinha nem para onde ir. Mas tem escola 10? Sim. Tinha escola 10? Escola 10, a minha era. Eu dormia a escola 10, acordava escola 10. Chegou um momento que eu liguei pro Cabral, né? Cabral, se o Rafael não parar com escola 10, eu não aguento mais não. É o escola 10, aí cumprimentava muitas crianças. Você me conhece? A criança, não, não sei qual é o seu ano aí. Né? Aí o cara dizia, eles, sabe, programa Escola 10, você recebe? Fui eu que criei. Então era assim, a gente ia para as grotas. Ia. Mas então, só, você falou aqui, ele tirou o seu pessoal e você se afastou dele. Foi a partir daí que você decidiu que ficaria na bancada do JHC? Aí me afastei dele. Eu não sei qual foi a época que ele... E foi logo na virada. Retornei para a Câmara. Agora, certo. O que é que aconteceu? Quando... meados de novembro, começou essa questão de Câmara de Vereadores, a presidência. Inicialmente, o Marcelo Palmeira se colocou como candidato a presidente, procurou a gente, não tinha nada contra Marcelo, ele formou um grupo grande e de início ele tinha grande maioria, né? Eu tinha o Galba, que a gente sabia, e tinha uma questão jurídica, se ele podia ser ou não, pelo terceiro mandato, presidente. E
eram esses dois nomes que estavam se ventilando. E Marcelo, com ampla maioria. E aí a gente comecei Marcelo a fazer... Palmeira. Marcelo Palmeira. E aí a gente começou a fazer parte do grupo dele. E ter reuniões diárias, tal. Toda semana ele se reunia, tal. Aí eu comecei a me aproximar. Não, quer dizer, a grande parte já da base do JHC já são meus amigos de muito tempo. Então eu sempre tive uma boa convivência. Mas com esse processo da mesa que, quando foi em dezembro o negócio... Você surpreendeu com aquilo? Você já Não, eu você não conhecia o perfil do JHC. Você teve um embate com o Chico Filho, né? Quando você era presidente. Teve. E o Rui teve que intervir, foi. Aí realmente o Rui foi um momento que juntou Davi, juntou Maurício Quintela, juntou Chico, juntou tal, e aquela eleição realmente eu ganhei porque o Rui no final disse, não, eu quero o Kelmani. E realmente quem foi aquela que o Zé Carlos Malta chegou a reunir vocês? Sim, porque a gente... Eu vou cometer em confidência, o doutor Zé Carlos, na época, eu acompanhava, de como é que está essa história, essa discussão. Eu achei bom o fato dele ter entrado, porque o Zé é um conciliador, né? É um conciliador. Disse, por incrível que pareça, o delegado é mais calmo. Mas depois acalmaram. Exatamente, foi. Então, assim, aí... No final, e estava aquela questão, quem é o candidato do JHC? Porque é hipocrisia dizer, logicamente a Assembleia funciona diferente. Né? A Assembleia, a gente vê aqui que no primeiro governo do Renan Filho, ele tentou colocar... O tio se deu mal demais. Se deu mal, você viu que Marcelo Vitor ganhou e até hoje aí... Ganhou o governo, né? Ganhou o governo. Então, assim, é diferente, a Assembleia é uma coisa diferente. Há que estudar, e o que é que tem na Assembleia Legislativa. Porque realmente, no Executivo, no Municipal, o Executivo tem um papel ponderante, porque no final, ele entra e decide. E ele entrou, demorou a entrar. Ele demorou a entrar. Que o Marcelo se consolidasse e depois interveio e disse, não. Agora sim, que seja feita a justiça, ele chegou a chamar o Marcelo, né, para dizer que realmente o Marcelo tinha um compromisso e que o Marcelo recuasse para que ele tinha outro candidato. E o Marcelo, naquele momento, disse, não, infelizmente, eu já cheguei a um ponto que eu não posso recuar. Marcelo contou isso aqui. Isso, contou, né? Então, assim, realmente foi o que aconteceu. Só que o Marcelo reuniu com a gente antes, disse que o prefeito estava chamando, se ele poderia dizer isso, a gente concordou que ele poderia dizer. Só que, realmente, o Jota, quando bota uma coisa na cabeça, é difícil parar. Né? Atropelou, né? Eu não sabia. Não, mas assim, de uma forma de virar madrugada dentro, né? tentando convencer o pessoal e realmente... Aí sai das redes sociais e vai para o encontro pessoal. Como ele fez agora em Brasília, né? Assim... Foi nesse processo que você se reaproximou dele. Não, aí nesse processo, né? Quando Chico estava nesse processo de tentar reverter, porque o Marcelo tinha grande maioria, o Chico levou meu nome, né? E dizendo, não, o Kelmani vota em mim. Aí foi quando o prefeito até estranhou, volta, posso chamar ele para conversar aqui? Foi uma reunião na casa dele, disse, pode. Aí me chamou. Aí a gente conversou e tal, e ele disse, eu sou muito tranquilo nisso aí, política é isso mesmo, virou a página, eu queria ver se você... Eu, com o maior prazer, que eu já estava lá, e o Rafa tinha me abandonado. Só com a escola 10, CEPREV e tudo, e eu sem espaço nenhum, né? E enfim, o grupo já tinha dito, não, será um prazer fazer parte. E fui mesmo sem consultar ninguém. Foi bancada. Mas chegou para a bancada. Pois é, a história do líder me surpreendeu, porque era voz geral de que o líder ia ser o Samir, não é? Sim. Pela proximidade. E o Samir também é um cara muito querido, né? O Samir tem um, assim, ele tem um... O Samir, assim, né, o pai dele foi deputado. Conhecido, tal, então, pai dele, então, assim, o Samir tem uma característica, ele pensa muito política, ele gosta, assim, de pensar, tal. Eu já não sou muito, assim, dessa coisa, sou mais da prática. E, assim, o Samir contribui muito, porque ele senta, discute, e realmente ele estava, quando o Chico, filho, presidente, assumiu, eu acho que o Jota estava muito... em Brasília, nessa questão desse processo, acompanhando. Então, a gente ficou esse período todo sem um líder. Talvez, até, pela nossa postura lá... Estranhíssimo, né, essa situação, né? Sem líder. Sem líder. Então, ele deixou sem líder e ficava assim, líder tal, pode ser tal, pode ser tal. E eu não movi. Assim, eu digo assim as coisas e talvez, assim, no mundo político é um mundo de muita desconfiança, né? Quando o cara diz, mentira, não foi isso, não. Mas, de fato, eu nunca procurei
Ninguém para dizer, eu quero ser líder. Em Fortaleza, me indique como líder. De maneira alguma. O Sami, que eu sou amigo pessoal e vivo muito próximo a ele dizia, Kelvin, eu não quero ser líder. Para mim, líder não vai me ajudar tanto, porque hoje a esposa dele é empresária e tal, e ela tem assim, administra muita coisa e ele ajuda muito nisso. Ele está muito voltado também com a política lá de Mata Grande. Então ele disse, vai me atrapalhar, eu não tenho. E assim, ele, logicamente, eu acho que ele me ajudou nesse processo. Ele disse, pô, você é um cara que já tem experiência aqui, para mim o líder tinha que ser você. Vai ser bom para você, porque você está voltando agora e o pessoal gosta de você. Entre dois senhores ali, né? O prefeito e os seus colegas, que cobram de você, o prefeito que cobra de você, você tem que administrar esses dois lados. Mas assim, né? nesse meio, existe uma figura que eu não conhecia, e apesar de ser da minha cidade, que é o Júnior Leão, eu passei a conviver. E eu vi, assim, é um cara muito tranquilo, assim, eu não conhecia, muito tranquilo. Sereno, né? Sereno, tranquilo. Foi criado por Babá, acho que ajuda muito na história da Babá. Ele até comentou disso, rapaz, eu amanheci, eu não acreditei. O elogio que o Ricardo Mota deu. Eu digo, o Leão tá com dente agora, o Leão tá com dente. O Ricardo dizia que o Leão tava sem dente, o Leão tem dente, rapaz. E ele até, a gente brincou, mas eu acho que o Sami foi importante, deve ter levado pro Júnior também. E o Júnior percebeu a minha maneira, assim. Porque assim, quando eu estiver no lado, não tem esse negócio de... Eu não permito que ninguém esteja armando porque na política tem muito disso, né? Na política chega um empréstimo, acaba, eita, que empréstimo é esse? Já quer barganhar. Eita, que... Então tudo aquilo ali tem alguma coisa por trás que o cara quer ter um ganho. E muitas vezes não é assim. Pelo menos eu peguei... Nunca o que prevalece é a melhor intenção, né? É sempre a segunda intenção. É isso aí. Assim, eu aprendi muito no governo Rui com isso e levo para a minha vida, na política é isso. Então, assim, eu acho que a minha maneira de me comportar lá na Câmara e a minha aproximação com o Júnior Leão, conversando o dia a dia, chegou até ele dizer, rapaz, você vê, né, quando o cara está na oposição, o cara faz uma outra imagem da pessoa. E é realmente o que acontece, porque também eu tinha outra imagem dele, tinha outra imagem do JHC. Então, assim... Então, assim, para mim foi surpresa. Então, um certo dia eu estava no gabinete do prefeito, depois da aprovação desses empréstimos, ele ligou para o Júnior Leão, de vídeo, o Júnior disse, o prefeito está querendo falar com você. Eu fui para a sala assim, eles querem fazer um convite a você, ser meu líder. Eu disse, obrigado, prefeito. Aí você arrastou o resto da bancada para o prefeito. Não, assim, então, assim... Foi coincidência? Não, porque a gente já estava ali, a gente conversava muito, o Zé Márcio é meu amigo mesmo, de muito tempo. O Zé Márcio fez parte da mesa comigo, o Zé Márcio a gente conversa muito. E teve, no meio desse caminho aí, um mal-estar. A família do Zé Márcio é ligado ao João Caldas, pai, né? O deputado Lelo se considera filho do João Caldas, né? Ele é um filho adotivo. Então, assim, o João ouve muito o Lelo Maia. Mas o Zé, assim, é um amigo mesmo, que me ajuda, que liga para mim, se preocupa comigo. E nesse processo a gente já estava nessa articulação. Então, quando surgiu uma celeuma em torno dos empréstimos, que alguém quis levantar algumas coisas, não. Foi ali que o Júnior Leão oscilou a dentição. Botou os dentes. Exatamente. É porque ele diz, e eu acho que o cara tem que ser assim, transparente. Ele diz, olha, eu gosto de você, como gosto de todos da Câmara. Agora, entre vocês e JHC, eu estou aqui para defender JHC. E tá certo, tem que ser honesto nisso aí. Não pode estar nesse jogo de passar a mão para um lado, passar a mão para o outro. Eu odeio quem está com o pé em cada canoa. Eu nunca fui assim, não vou ser assim. Você quando muda de canoa, você muda de canoa. Quero que a outra afunde. Quero que a outra afunde. Se eu puder, eu afundo a outra canoa. Então, vou pegar o modo da emoção. Você já confessou da emoção. Agora que você está na base do JHC. E o Rodrigo Cunha? Porque lá no campo do Asa, a gente torce pelo Asa. Sim. Os dois torcendo aqui pelo Asa. Lá no campo do Asa, teve um episódio lá entre você e o Rodrigo Cunha, que o pessoal disse que quase que o negócio... Rapaz, na verdade, deixa eu dizer, foi uma fatalidade que aconteceu ali, porque eu não tinha nada a ver com aquele problema. Eu até pedi desculpa ao Rodrigo, porque a gente analisando de fora, a gente vê que foi um erro. Eu fui assistir, veja só, o jogo. E lá para tantas, o Rogério Siqueira, né? Ele é sócio daquela empresa de cachaça lá de... Brejo do Boi. Brejo do Boi. Ele inventa de botar, porque lá, quem conhece o Campo do Asa sabe, não tem coberta. Ele botou
umas tendas, e inventou de botar a brejo dos boi. Pra servir pra torcida. Tá vendo que não dá certo essa brejo dos boi? E passava as brejos do boi, brejo do boi pra lá, brejo do boi pra cá. Né? Meu Deus. Aí resumindo a história, e toda a gente aqui na brejo dos boi, né? Conversando com os amigos lá, e tava lá o irmão do Renan, do senador Renan, o Remy, tomando a brejo dos bois. O Timestre tomando as brechas dos bois, o desembargador, eu tomando as brechas dos bois, resumindo a história. Mas eu era secretário, né, da CEPREV e tomando minhas brechas dos bois. Na minha frente estava o Berguinho, porque quem é de Arapá conhece o Berguinho, que já foi secretário na época do governo Theo, eu acho que foi o Rogério, o ex-deputado Rogério, Deixou né? ele lá. Deixou ele lá. Rogério Teófilo. Teófilo. E eu não sabia, o Berguinho era muito próximo do Rodrigo. Era muito próximo. E por algum motivo se distanciou. E quando, lá para as tantas, quando está muito brejo dos bois, depois de muitas brechas dos bois, lá vem o Rodrigo com a equipe dele de marketing e tal, tirando foto. Aí o Berguinho vai e diz, senador, ao invés de estar fazendo política, ajuda o Asa. Ajuda o Asa. Num primeiro momento ele não ouviu. Aí repetiu mais alto. Ajuda o Asa, pai, deixa de fazer política. Aí ele não gostou, disse umas coisas com o Berguinho e começou aquele clima de animosidade. Mas assim, em momento algum... O Rodrigo não é de confusão. Não é. Assim. Aí em momento algum. Aí só o que aconteceu? A turma já ali, próxima, começou... Dos brejos dos boi, ficou aquela, como se fosse CSA e CRB. E eu estava logo na torcida de cá e ele lá. Então, quando começou o empurra, não sei o que e mais, aí eu entrei porque estava ali aquele negócio, mas eu não cheguei ainda. O vídeo mostra, eu não cheguei a agredir. Mas eu estava no meio, porque eu estava lá próximo ao Berguinho, não sei o que. Então, deu todo aquele problema que realmente foi lamentável. Mas nada pessoal com essa história do... Cachaça e turma leva a esse tipo de comportamento. Exatamente. E tanto é que eu, depois disso ao Berguinho, olha, meu erro foi eu tentar defender você. Porque eu vi você aqui chorando perto da sua esposa, dizendo que tinha sido imortalizado. E você sequer, no outro dia, teve coragem de dizer como é que foi o episódio. Me colocou, se calou, ficou caladinho. Então, assim, a partir de hoje... Você falou com o Rodrigo, já tudo... Não, o Rodrigo pedi desculpa, porque ele estava com as filhas, eu nem sabia pedir. Então, era um cara muito gente boa. Encontrei ele, assim... eu não tinha essa aproximação com ele, mas agora já tive 3 ou 4 noites lá em Brasília, a gente passou esses 2 dias. Ele sentou, o cara vê que o cara é educado, é um cara diferenciado, assim. É um cara diferenciado, é um cara do bem. Veja só, ele falou alguns personagens, você foi muito próximo ao Rui, né? Aliás, o Rui, você era um homem de confiança do Rui na Câmara de Vereadores. Como é que você viu o destino que o Rui tomou? E você acha que ele paga pela omissão, digamos assim, naquela eleição de 2016? Ele deveria ter sido candidato a qualquer coisa? Eu acho que sim. O Rui é um cara bem intencionado. Um dos problemas que... E civilizado também, que é importante. Muito gente bom, cara, assim... Ele muito educado, muito civilizado. Agora, sim, ele tinha essa parte de delegar muito, né? Ele tinha essa parte de delegar, assim, a gente, muitas vezes, tinha os secretários, né? Dá um exemplo assim, Marcelo Bentes, meu amigo, Tássio Melo, meu amigo, mas dizia assim, ó, tem coisas que... Mas é meu amigo político, porque o meu amigo... Meu amigo, assim... Você leva para almoçar na sua casa, é isso que eu quero dizer. Que amigo a gente leva para almoçar em casa. Agora você fez uma pergunta difícil. Eu gosto muito do Marcelo também, ele é um cara, assim... Porque nesse mundo político é difícil, é uma coisa assim... Tem gente que entra, parece que traz aquela nuvem negra. Eu prefiro estar distante. Então o Marcelo sempre foi um cara agradável. O Tássio já foi mais sereno, assim. Mas eram pessoas que a gente convivia diariamente, porque a gente conversava com ele, não com o Rui. O Rui delegava muito essas coisas. O delegar também significa, às vezes, né, falta de vocação para exercer o poder. Isso, o cara tinha que dizer, olha, ele ficava aqui. Eu acho que o Rui, assim, não tinha. O Rui evitava muito, tá, assim, o dia a dia com a política. Então ele se omitiu muito nisso, né? Foi deixando tempo, não sei o que aconteceu. Lembro como hoje que criou um problema sério comigo, que ele me chamou no gabinete dele e disse, olha, eu queria que você fosse meu vice. Agora não diga a ninguém que eu vou trabalhar.
trabalhar, vamos com calma, porque tem a história aí, que o Marcelo é o vice, tem o Bio, para não ter problema. Eu digo, não, tá bom, fiquei calado. E fazer o quê? Não tem articulação, não vou estar dizendo a Ele ninguém. não Pediu. queria, ele não queria o Marcelo. Aí eu pedi, e de repente, quando já está próximo, ele me chama na casa dele, na casa do pai dele, do ex-governador Guilherme. Só, teve um problema aí, isso que foi. O Bio foi lá, me chamou e disse que se não for o Marcelo, eu vou tirar o partido. Vai tirar o partido, eu não tenho como, eu disse, tem problema. Você que me chamou, mandou eu ficar calado, eu fiquei até hoje. Não tem problema, isso é do jogo. Eu nunca fui uma pessoa que eu fui fiel 100% a ele, não existia. Tem que colocar. Vai colocar. Aí é assim. Aí eu uso o regimento. Até brincando com ele, teve um dia agora que nos empréstimos do prefeito JHC, então chegou antes do recesso 2 empréstimos, né? Um para contrair, eu acho que é 150 milhões de dólares, que é um banco ligado ao BRICS, e o outro de 450 milhões de reais para obra de infraestrutura. E a gente como é que vai botar isso? Só está faltando, digo, do regime de urgência que a gente usava lá na época do Rui. O regimento permite. O que é o regime de urgência? Aprovar a matéria no mesmo dia. Relator especial já aprovando. Foi. Aí o Rui levantou e reclamou. Aí eu, como líder, disse, Rui, é aquele velho regime de urgência. Você comprou o passado dele. Você lembra daquele regime de urgência que a gente botava? Aí pronto, a gente tem esse clima mesmo. Mas assim, eu sei que às vezes ele não gosta da minha posição, mas ele tem que entender. Assim, eu sempre fui leal a ele. Você acha que é mais difícil enfrentá-lo como oposicionista, ele ou Marcelo Palmeira, que é também uma oposição mais disfarçada, né? Marcelo Palmeira. No governo? Sim. O Marcelo é... Oposição. Não, o Marcelo, ele é governo. Anote que eu... Não, o que é que eu acho, Marcelo? O Marcelo saiu um pouco... Magoadíssimo. Magoadíssimo da eleição. Agora, isso é uma coisa que eu não sei os bastidores. Ele ia falar com o JHC, voltava e dizia que estava tudo resolvido. Eu não sei o que o Jota... Já soube que o Jota disse, Marcelo, recue. O que ele disse pra gente. Ele não recuou. Mas ele saiu. Porque é o seguinte, a de Covid também, vamos supor, eu sou amigo, ele se dizia amigo pessoal de Chico. O Chico virou presidente. Então, assim, na cabeça dele, Chico, né? era o principal cabo eleitoral dele. Na né? cabeça dele, então, ele, assim, todo respeito, gosto, assim, tem uma boa relação com ele, mas é visível, não vou aqui mentir, é visível que ele ainda não digeriu, assim, Não. né? Ele não digeriu, isso é fato. A Tudo gente bem, convive. você não foi vice do Rui, mas foi vice do Collor. Sim. Como é que foi isso? Collor é aquela coisa, como eu disse, eu acompanhava o Collor quando era criança em Arapiraca. Então, eu também fui por emoção. Ricardo, como eu virei vice do Collor, talvez ninguém acredite. Eu ainda era casado com a Flávia. A Flávia tinha ido para um evento em São Luís. Estou na minha casa, quem chega às 7 horas da manhã? Collor, Zé Márcio e Sami Malta. Eu já gostava do Collor como pessoa, não estou me referindo à questão dos erros dele e tal, era uma coisa assim que no imaginário de uma adolescente, de uma criança. Ele é muito envolvente. Né? Aí ele chega Extremamente lá na minha envolvente. casa, Fernando Collor, Kelman, precisamos abrir aquele olho, né, que ele tem, eu disse, Kelman, a gente vai ganhar essa eleição, mas precisa que você seja vice. Aí o Zé Márcio, bora rapaz, a gente precisa de você. Aí o Sami, rapaz, não deixa de ir não. Pronto, eu digo, espera aí que eu vou tomar banho e vou. Desse jeito, quando olha, a Flávia liga. Rapaz, o que é que você está fazendo aí? Você virou vice, você é doido, você vai criar um problema pra gente. Não, já estou aqui, fui convidado e aceitei. Cavalcante ligado aos Calheiros. Isso. Muito ligado. Ligadíssimo. Deixou né? de falar comigo um ano. Foi, né? E aí vai o genro, então o genro, vai ser Vice do adversário político do Collor, né? Eu O Collor imagino gosta que- de lavalhar, drama. e faz uma homenagem, aí pega o gabinete dele e bota uma sala lá. Kelman, vice-governador, fez uma cerimônia lá pra gente inaugurar a sala, fez o discurso e tal, e a gente ficava lá, mas a gente via que assim... Ele era o adversário preferido de cada 11 candidatos a governador, né? Seria, de cada 10, 11 queriam Collor. Né? Que era E ele lá fácil. na dele, a gente chegava lá e via, e os vereadores chegando, você sabe que o vereador do município é assim, cada dia mais assim, eles ficam... a gente tem um grupo lá e eles reclamam muito porque o governador só dá valor a prefeito e não reconhece Vereador. os vereadores e que a gente tem que ser unido. E naquela época lá ele levava os vereadores. As pessoas levavam os vereadores e começavam a falar com o Collor.
infelizmente é o seguinte, esse mundo político é o seguinte, ninguém está ali para apoiar só porque acredita no candidato. Como disse o Júlio César, aqui o ex-prefeito de Palmeiras dos Reis, né? O que junta político é o interesse, né? Interesse. Aí não tenha dúvida, não tenha dúvida nenhuma. Sempre estão pedindo alguma coisa. Aí é difícil, aí é complicado. Você acredita, você me disse recentemente, eu estou falando rapidamente no telefone, que não acredita que o JHC vai desistir de ser candidato a governador. Inclusive que o Júnior Leão, né, disse a você que ele vai ser, disse a você não, diz a todo mundo, né, que vai ser candidato a governador. Você acha que é isso mesmo? Mas olha, eu tenho 21 anos de delegado. 21 anos. E eu queria saber essas fontes que estão ligando para os sites para dizer que teve esse acordo. Porque eu estou todo dia com o Júnior. Olha, dia com... deixa eu dizer a você. Os caras... Eu coloquei essa história do acordo, do acordão de Brasília, mas minhas fontes dos dois lados. Eu vi um lado e contando a mesma história, nível de detalhamento, ou seja, não tem, enfim, uma invenção de um que não bata com a versão do outro. E assim, não, mas assim, sem problema. O que ele mobilizou é fato, porque, Ricardo, será você... Que há o acordo, se vai ser cumprido ou não. Assim, vamos lá. Tá lá a doutora Marlúcia. O cara tá lutando 9 meses para que a tia seja... ministra. Que seja pelo menos primeiro colocado na lista, que depois que seja marcada a sabatina. Mas o mérito foi dela. Foi dela, ela é qualificada. E a questão de buscar apoio político não passa em Brasília se não buscar. Certo. Então, lógico que ele deve ter procurado. Agora, dele ter, talvez, o presidente Lula tenha falado, disse que a Gleisi, Gleisi Hoffmann, teve reunião, pediu, não sei o quê, mas teve reunião, na prática, com a presença de Arthur disse que teve. Agora, de Renan Filho. Quando tá lá, que pergunta, ele sou candidato. Ele diz a você? Diz. Agora, se vai mudar. Ele diz a você? Diz a mim, de Chico Filho. Diz. É candidato a governador. A governador. O cara tem 84% de aprovação. Em Maceió. Em Maceió. Tem que ouvir as vozes da rua. Não é possível um negócio Ele desse. diz assim, depois já desse episódio da doutora Depois Marlúcia. do episódio não ouvi dele. Mas ouvi do Júnior Leão, ouvi dos assessores próximos a ele. Ouvi. Agora, se estão dizendo que teve esse acordo, que selaram um acordo, que tem vídeo aí para soltar, que tem isso aqui. Realmente, por exemplo, depois a gente fez lá um evento lá, depois um jantar, tipo um jantar numa casa de um amigo dele lá. Tava lá prefeito de Rio Largo, tava lá Neno da Laje, tava lá Arthur Lira, Max Beltrão, tava lá o Fernando Faria, tava lá João Campos, né? No dia, depois da sabatina da doutora Marlúcia. Isso. Quando ela foi, no dia da votação do plenário. Perdão. Foi o mesmo dia. Foi o mesmo dia, que foi a sabatina e à tarde foi no plenário. Tava lá todos. Tava lá o prefeito de Messias, muitos advogados, ministro Humberto Martins. Então, assim, que o Isnaldo Bulhões, que houve realmente esse esforço concentrado. Não tenho dúvida que Renan ajudou também. Agora, disso, se é a pauta 2026, eu não acredito pelo que eu estou ouvindo de lá. Eu estou dizendo que eu estou ouvindo. Você ouvindo de lá, no de caso, dentro do JHC. Do Júnior Leão. Júnior Leão, assessor... João Caldas. O João Caldas gosta de brincar, né? O João Caldas Ninguém leva a sério? Não, ele brinca, quando ele brinca com todo mundo, né? Ele é uma figura, o João Caldas é uma figura, assim. O JHC é diferente, né? Ele é mais sério, mais centrado, assim. O João Caldas é mais brincalhão. Mas ele diz também que o filho vai ser candidato. Eu nunca perguntei a ele. Nunca? Não, sobre isso eu nunca perguntei. Já perguntei muito ao Júnior Leão, já perguntei ao próprio JHC, já perguntei... Perguntou ao JHC, mas não agora. Depois do noticiário sobre o acordo, você não conversou mais com ele? Não. Agora, por exemplo, a gente nota que ele fica um pouco distante, assim, por exemplo, lá na coisa, eu estava lá perto da tia dele, conversando com os advogados. Ele é naquele cara que senta na mesa com os prefeitos para estar conversando. Não sei se é uma forma de autodefesa, se é o estilo dele, não está dando margem para que saia falando, essas coisas. Sim, ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. Realmente, eu fico impressionado como as coisas acontecem, porque muitas vezes cai no colo dele sem ele procurar.
É de verdade. Eu acho que ele procura. Não, agora sim, ele é obstinado, porque muito, assim, muito. eu tive 2 dias lá com ele, o cara fica até 1 hora da manhã, no outro dia tá não sei o quê, foi lá, correu Ele é atrás, político falando. full-time, profissional. Exatamente, Não tem a é dúvida isso aí. nenhuma. Ele é, assim, ele é muito Foco. centrado, ele é focado. Não sei se existe esse termo, os caras dizem que ele tem o hiperfoco, né? Não sei se existe, Tem. né? Ele é focado. Então os caras reclamavam muito, rapaz, ele tá em Brasília, ele tá em Você Brasília. conhece o João Campos, esse prefeito desse? Chegou lá. É outro sujeito. Chegou né? lá com aquela, De Araçá. a namorada dele, que é uma deputada, tem a Tabata, parece. Tabata Ele estava Amaral. lá também. Mas ele é um hiperfoco. Não, o cara bota coisa na cabeça, não existe aquilo ali, não. Ele vira a noite e... Ele recebeu bem a gente, almoçou com a gente, fez esse evento, chamou a gente também. Mas teve momentos lá que ele disse, ó, vou deixar vocês aqui. Você acha que o bom seria uma disputa entre ele e o Renan Filho? Não tenho dúvida. Eu gosto, assim, tenho essa gratidão pelo senador Renan Filho, me colocou lá na CEPREV, realmente. Acho ele um político diferenciado, eu acho ele inteligente. Uhum. Agora, Preparado, disputa, né? Preparado. Agora, Eu acho que era uma disputa boa. Agora eu acho que o Jota Também é acho. muito preparado, é um cara visionário, é um cara que... Pois bem, ele você é tem do o MDB, hiperfoco. Sou. né? É líder do prefeito JHC. Se JHC sair candidato a governador Tô com contra ele. Renan Filho, Tô com o JHC. Mudei já de canoa. e você quer que a outra afunde? Não para ele morrer. Não, isso é um problema. Não, tem Ele tá falando de morte, uma, como é que se Morte é diz? expressão muito pesada. Uma Metáfora. metáfora e tal, mas assim, eu tô num grupo político realmente e outro agora, né? Eu quero que o meu grupo dê Você certo. se sente mais à vontade Demais, no grupo? É, né? É mesmo? demais. Por quê? Porque não é aquele clima pesado. Você é muito espontâneo, né? É, Eu porque tá não vendo é- aqui, o cara é muito espontâneo. Porque né? não é um grupo. Porque do lado de lá é muita gente, entendeu? É muita gente, pesa demais. É muito pesado, muito. Que, na verdade, são 2 grupos que estão juntos por conveniência, né? O grupo dos Calheiros e o grupo do Paulo Dantas, Marcelo Macedo. Impressionante. Eu li aquela. Não pelo Dr. Fábio, que eu gosto muito. Mas quando a gente vê aquilo ali, não faz bem não. Vou O que dizer é que não faz bem? aquele povo já se aproximando por interesse, por achar que já vai voltar e não sei o quê, e já fica tudo aquela puxa-saco que só apeste, tudo junto ali. Já querendo já. Mas a Sabe? deputada Carla trabalhou com o Fábio. Aí, na época. pra mim, aquilo ali, o Jota Fala. já não é disso. Aí o Jota, assim, não que eu sempre digo, eu não sou culto, eu sou esforçado. O Jota é um cara preparado. Mas eu, às vezes, o Jota, eu me identifico muito nele. Os caras, às vezes, reclamam, pô, o Jota não recebe a gente, o Jota não sei o quê. Mas essa reclamação é geral, reclama. né? Mas tu já pensou, o cara chega do interior, pede uma reunião com o Jota. Olha assim, não, eu quero coordenar aqui a sua campanha no sertão, eu preciso de uma secretaria. Quando você vai olhar lá, o cara foi candidato a prefeito, teve 500 votos. Quer uma secretaria. Júnior Yang que administra isso. Eu acho que o Jota não tem, sabe? Porque o cara tem 85%, o cara, ele é diferente, porque ele tem aquele diálogo direto com a Esse população. JHC do povo, né? Entendeu? É Ele isso tem mesmo. mesmo. O cara, olhando lá, o Rodrigo conversa comigo, que é um negócio impressionante. O cara fez 5 eventos na campanha dele de reeleição. 5, só foi pra rua 5 vezes. Pra fazer evento mesmo, oficial. É uma coisa incomum, é uma coisa, é diferente. Já lá não, você vai lá, meu amigo. Quando chega o senador aqui, vá naquela rua lá, eu moro perto que eu moro perto ali, é negócio de, pelo amor de Deus, O trânsito. estendido, o tapete vermelho vai bater lá na praia. Mano. É um desfile. E isso daí, essa parte da política eu não gosto não. Então eu me aliei mais conhecendo o dia a dia com o Jota, eu tenho esse perfil, assim, mas eu gosto do jeito dele. Não é aquele jeito de estar... É atencioso, é um cara que é um bom administrador, é um cara que pensa na visão do futuro, e acontece as coisas. O cara me pergunta, como é que você se sente com o Rui lá na Câmara? Você, ele e a oposição. Eu, rapaz, é o seguinte, é uma pena eu estar, porque assim, pessoalmente eu gosto dele, mas quando a gente vai defender em números, fica muito fácil, a oposição fica muito difícil ali, entendeu? É uma coisa absurda, assim. Por isso que às vezes para cobrar é complicado. Você Porque vê, ele podia ter feito, não fez, né? Aí o cara diz assim, eu deixei o dinheiro na conta, mas quem tirou do papel foi o cara. Entregou aquele Parque da Lagoa ali, entendeu? O cara investiu 2,2 bilhões em infraestrutura. O cara fez, vamos supor, recuperou 160 espaços públicos. Aí o cara entregou 160 espaços públicos que estavam
Muitos só tinha ponto de violência, de droga, de tráfico. O cara vai lá e bota lá uma areninha, bota um parque linear, o cara bota LED. LED era 16%, Maceió. O cara já está em 48% cidade. Em LED. Qualidade, né, São de números assim iluminação. absurdos de investimento. É uma coisa assim que não tem como comparar. Então, assim, a oposição lá pode ser qualificada, mas não tem discurso. Nem Teca, nem Rui. Para se comparar, não tem como. O Rui vai assim, vai no já sentiu. Mas o Rui é mais pontual, Maceió. A Teca é mais essa Porque pauta a Teca identitária. e agora está muito próximo da Janja, desse povo assim, né? Está mais na política. Ideológica, né? Ideológica. Sim, né? É Lula. É. Ideológica. Você não é muito Lula? Não. Não. Eu nem sou direita nem esquerda, eu sou com achar que é melhor para o país, assim. Pode botar o pé numa Então, canoa aqui, sobre depois você, bota na outra. sobre você ainda, e o Kelman Vieira em 2026? Agora é uma eleição que você vai ter que se refazer, né? Porque Não, eu muito tenho um bom- compromisso de apoiar a Flávia por gratidão por tudo. Isso eu já disse o Jota. O Pronto. resto, eu vou para onde ele disser. Por quanto tempo você vai manter essa... Eu acho que ela eu acho, possivelmente está fazendo medicina, eu acho que ela é a única, eu acho que seria a última eleição dela. Eu acho. Eu Ela também- Você quase desiste também no ano passado, não foi? De ser candidato à reeleição. Ensaiou. Eu passei um momento assim difícil, Foi. porque assim era muita coisa assim, rapaz, vou de novo, não sei o quê. Porque acredita, a política para mim assim tiveram momentos muito difíceis, apesar de que eu dou graças a Deus, nunca perdi eleição, estou no meu 4º mandato, mas é muito difícil assim. Aí teve momentos que eu ensaiei não ser candidato, de verdade. Depois fui, graças a Deus consegui. Mas é difícil assim também a gente, eu penso assim, chega um momento que eu acho que assim, já deu assim a Câmara de Vereadores, né? Porque assim, o vereador é muito dependente do Executivo, né? É muito dependente, é dependente 100% do Executivo. E é muito acessível também. O público cobra o muito mais do público vereador. vai do que- cobrando, você tem que estar ali. Por exemplo, eu passei muitos problemas quando eu estava na oposição. Eu chegava no local, o cara dizia, não, voto em você, mas não tenho como não votar no Jota, porque foi ele que fez aqui a rua, foi ele que botou o LED, foi ele que trouxe os gigantinhos, foi ele que... Eu dizia, rapaz, vamos votar tal. Mas não dava, chegava com o Rafael, o cara, escola 10. Aí, resumindo, e eu fazia o quê? Era para ter, se eu tivesse do lado do Jota, eu não tenho dúvida, eu tinha 14 mil votos. Tive 9 mil e pouco, tive menos de 10. votação. Mas não tenha dúvida. Mas, assim, naturalmente você vai para vereador de novo, né? Já que você não vai para deputado estadual. Agora, né? Daqui a 3 anos, É. aí eu não sei, se eu for é a última, mas tenha certeza absoluta, pode escrever aí, é a última, eu não vou mais. Eu quero, se tiver oportunidade, e eu espero que Jota seja meu governador, eu quero também procurar outras áreas, assim, eu acho que para mim a política em Maceió, agradeço muito, mas a política em Maceió para mim, assim, está chegando Ao limite, né? ao limite. Ricardo, fica à vontade aí com um questionamento. Tá bom. Então eu vou voltar no tempo aqui para o delegado, tá certo? Perfeito. Porque é um caso que eu acompanhei de perto e foi resolvido pelo Kelman. Tinha aqui o delegado, que era do Sertão, um sujeito ótimo, torcedor do CRB, que atuou juntamente com você, no caso do Luiz Ferreira. Rodrigo? Não, era o Rodrigo, não. Enfim, me dava muito bem com ele. Era torcedor apaixonado pelo CRB. O doutor Maurício. Maurício. Doutor Maurício, lá de Itapera. E, enfim, e aí quando elucidou-se o crime, né? Eu lembro que eu conversei com hoje o vereador, o delegado Kelman, ele mapeou, né, toda a investigação. Você lembra? Foi uma conversa longa, né? E eu fiquei bem impressionado. Eu até liguei para o Marcílio Bahrein, que me dava muito bem. E ele fez muitos elogios, rasgados elogios. E a gente vendo com o tempo, vereador, até hoje, a prefeita, né, a Sônia Tereza, não foi julgada. Isso foi em 2011. 14 anos. Explicando que é o crime da prefeita, né? Assim, Pois é. aquele... Luiz Ferreira, foi É, o que era médico, que era doutor Luiz vereador. médico, vereador. Que eu conheci, inclusive, pessoalmente. Aquele longas crime e foi longas. realmente, foi uma situação, como eu disse, assim, eu sempre, eu tenho uma característica assim de ser muito esforçado. Não sou culto, mas assim, se me der uma missão, eu vou estudar, eu vou até o fim mesmo. E assim, é muito desafio, porque assim, como delegado, a gente no município, a gente fica ali naquele dia a dia, são crimes
menores. Mas assim, eu tinha uma característica de correr atrás, eu ficava ansioso, cobrava da equipe, a gente, tá surgindo muita droga no município, rapaz, a gente tem que prender, eu ia pra viatura, ia fazer diligência, isso é coisa de PM, eu disse, não, mas a gente tem que combater. Então, essa minha característica de ser assim, impulsivo, de ser, voluntarista, sabe, algumas vezes. ansioso e querer resolver tudo pra ontem. Então, eu fui criando uma imagem da polícia que, rapaz, o Kelvin, ele sempre vai atrás. E aí, a gente começou, alguns delegados que eu convivia, viam em mim essa característica de ir atrás. Então, eu comecei a ser designado como delegado especial nos crimes mais humorosos, assim. E aquele foi um deles. Só que é o seguinte, a inteligência, ela era primordial. Era aqui em Maceió, né? Que era no Farol, que era, antes chamava... acho que era DEIC. Não, hoje é DEIC. Antes, esqueci, tinha o Tigre e tal, então tinha a base da inteligência que era justamente essas questões de quebra de sigilo, extrato reverso, fazer... E eu não assim, no momento eu não sabia, mas eu era assim, eu era um cara teimoso. Aqui tinha porque o que era normalmente que fazia? O delegado, vamos supor, fazia uma quebra do sigilo, mandava para Maceió, Maceió tem aqui os analistas, que ficavam analisando e depois dava o relatório para o delegado. Tem delegado que fica esperando. Eu não ficava. Eu, quando voltava, eu ia para lá. E aí, alguma novidade? Acaba desapanhada. Nas quebras, vou dar um exemplo. Nas quebras, eu dizia, eu posso ouvir? O cara disse, pode. Aí eu sentava e ficava ouvindo. A tarde todinha. Os diálogos. E aquilo ali eu ficava... Quando... Eu sempre tive esse negócio. Eu conseguia ver coisas onde outros não viam, né? Aí eu dizia, você já ouviu isso? O cara dizia, já. Você não notou nada diferente, não? Não, rapaz, eu notei. Vou pedir aqui, vou por aqui. Então, o que é que eu fazia? Aí eu, por exemplo, quando você pega, você já teve a oportunidade de analisar uma quebra do sigilo, acaba vem ali o número, o herb, não sei o que, onde é que está, e azimuth, não sei o que. Localização, né? Aí eu sentava lá e dizia, como é essa análise? Cara, é assim, né? é assim, delegado, isso aqui é não sei o que, vai assim. Aí eu aprendi. Aí o que é que eu fazia? Eu acho que foi daí que começou a separação com a Flávia, onde tudo começou. Porque ela ficava no quarto e eu aqui no computador, olhando, número por número. Quem ligava para quem, a hora, onde é que estava, análise, não sei o quê. Eu aprendia lá e levava para casa. Então isso me ajudou muito, porque assim, eu não esperava que os outros fizessem por mim. Então eu ia fazendo quebra-cabeça, montando, olhando, imagens eu levava. Eu nunca deixava. Trabalho de inteligência. Então eu levava para minha casa e ficava até de madrugada. Então assim, eu sempre fui assim nesses crimes. O do filho do Antônio Albuquerque fui eu também. Naquele primeiro momento, o deputado ligou louco achando que era um crime político. E eu sabia que não era, porque já tinham dado indício. O mesmo grupo que entrou era lá. Era briga, né? O mesmo grupo que... que invadia a fazenda. Isso, mas dele, aquele né? grupo já vinha em outras regiões. Exatamente. Já vinha em Campo Alegre, depois entrou lá em Santana do Ipanema, na casa da prefeita, mãe do Isnaldo. Depois invadiu a delegacia em Pão de Açúcar. Ousado, né? Hã? Ousado, pessoal. Ousado. E entrou lá e deu no que deu. Mas a gente pegou todos. Mas era aquele negócio. Eu pegava a inteligência, levava na minha casa e fazia o papel. Botava aqui a escuta, olhava as análises, fazia tudo. Então, aquele crime tecnicamente ficou perfeito. Porque a gente pegou os caras saindo de Arapiraca, os que foram contratados. A gente pegou o esposo dela. Do caso do Luiz Ferreira. O esposo dela, que era o publicitário. O esposo. O que Ele veio, foi eu acho que era condenado, fotógrafo, né? Ele era. Do PT lá, né? Tal, ligado ao PT, né? parece que Era do conheceu, marketing, ela conheceu nisso tal. Acho que eu não sei se ela é do Paraná, Rio Grande do Sul, uma coisa assim. E aí a gente foi montando o quebra-cabeça. Então, assim, resumindo, a gente pegou o cara quando executou, levou, foi para Arapiraca, a gente seguiu tudo, fizemos a busca, pegamos o chip utilizado dentro da casa dele, o motorista que era filho do advogado. A gente pegou os executores, a gente pegou tudo. Então, assim, tecnicamente ficou perfeito. Pois é. Não tem como sair daqui. O que eu me pergunto é isso, como é que você vê? Eu não sei, aí às vezes tem né? esse negócio, né? Por exemplo, os executores estão lá todos condenados e o mandante... Eu não sei, até onde eu soube, uma época dessa, disse que ela estava usando tornozeleira. Mas assim, enfim... Mas não foi julgamento, não né? foi. Ela pode até ser inocentada, né? Enfim, ela não foi julgada, mas o fato de não ser julgada é que é estranho demais. Mas né? aquele crime, assim, eu digo do ponto de vista técnico, não tem como dizer que não foi.
Você pensa em retornar um dia para a atividade Penso. policial? Penso com fé em Deus no Jota Governador. Aí você volta para... Aí depende dele, né? Aí depende dele, não depende de mim. O recado foi claro, né? Já foi claro. É. Depende dele, não depende de Você mim. comandaria Eu gosto, essas com coisas? certeza. Eu adoro isso. Adoro e sou um cara assim que não sou de birô, né? Tenho tipo um estilo assim, Pois mais é. do Dr. Alfredo, assim, de sair, de... Eu lembro, assim, não sei, o doutor foi para a política, mas foi emblemático uma situação que um amigo meu me procurou e disse assim, rapaz, acabaram de, lá em Maribondo, acabaram de matar o meu irmão aqui na praça. Aí ligou para mim, aí eu disse, desesperado, aí eu disse, vem aqui para Maceió. Aí ele veio. Aí ele disse, e agora, doutor, o que é que eu posso fazer? Estão dizendo que o cara, uma semana depois, estão dizendo que o cara que matou está agora, nesse momento, lá na casa. Lá na casa com uma mulher e o cara. Aí eu disse, tem duas opções. Ele era aquele, que é a revolta, às vezes o cara da família, pai, tem que matar, tem que não sei o quê, porque o cara era um traficante, a vingança. Eu digo, você diz, isso, nessa parte aí eu não entro. Agora, se você quiser, pelos meios legais, eu levo você agora pro doutor Alfredo. Aí eles vamos lá no doutor Alfredo. Quando a gente chegou, o doutor Alfredo, aqui, secretário da Segurança, já sabia. Alfredo Gaspar. Sim, já sabia. Pô, o cara secretário aqui. Aconteceu o crime lá. Ele já sabia. Quem era o cara? Sabia a história do filho, do irmão do cara. Ele disse, me diga uma coisa, o seu irmão, você sabe que ele estava andando com um pessoal que era do tráfico, né? Sei, doutor. Seu irmão tem envolvimento no tráfico? Tem não, doutor. Aí confessou com o irmão. Enfim, questão de orientação sexual, bererê, bará, aquela coisa toda, certo? E o cara tá lá, tá. Vai pra lá, daqui a 10 minutos eu chego. Aí não, que não era daqui pra Maribondo, acho que ele disse meia hora e tal. E foi, e o cara tava. E ele pegou e prendeu. Dificilmente outro delegado faria isso, outro secretário de segurança. Dizia, não, vou ligar pro delegado. Então tem essas coisas também que contam muito. O cara... E você seria o secretário assim, Seria. de segurança? Seria. Com certeza. Seria. Eu não tenho dúvida. Tá dado o recado, Tá né? dado o recado. Ok. Então, queria agradecer demais a Vocês são presença. contemporâneos, né? É, Conterrâneos, né? será? Conterrâneos. Torcer. São mais ou menos da mesma idade também. Eu tenho 50. Eu tenho 50 também. Então, né? Mesma. Eu só tá precisando botar um botox, que eu tô botando botox aqui para. Ah, é? Mas o menino disse que a minha boca tá caindo, tá ficando E bucha. O Carlos Monteiro. Vocês não jogaram chimbra não, lá? Chimbra? Não. Eu saí de Arapiraca muito. Eu conheço o Kleber. Sim, o Kleber é meu irmão mais velho. Conheço o Kleber. Kleber lá Também conheço. do tribunal, né? O Kleber anda muito no Uma no coaba. restaurante. Pois é, então assim, torcendo pelo Asa agora, Pelo faltam Asa. 3 E vou estar partidas lá, sabe? pra gente subir. Vou estar lá e não vai ter a cachaça, como é o nome? A brecha dos bois, né? Não mais nunca, brecha dos bois. Não é uma boa Rogério conselheira, vai não. segurar. Rogério Não é Siqueira. boa conselheira, não. Mas é isso, obrigado. Eu que agradeço, Mais uma você. vez. Obrigado, Agradecer obrigado. o Ricardo, ele sabe que, assim, para mim, assim, nessa questão de jornalismo aqui, ele é referência para mim também. Eu respeito Obrigado. muito. E desde a época lá, porque eu era delegado, e, enfim, fui para política, receber crítica é normal e faz parte do jogo. Mas Lembra que nunca é pessoal, né? minha admiração Nunca é por pessoal. você é Obrigado. de longas datas. Eu Vai que em agradeço. frente. É isso, Adão. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.